amigos e amigas da KTV. É com grande orgulho que eu e meu amigo Felipe Simas estamos aqui dentro da KTV reinaugurando um quadro que nós já tínhamos em outro canal, que é o 0 a 10, que é um canal onde nós fazemos um bate-papo, né? Entrevistamos as pessoas assim, mais conhecidas da cidade e levamos também com isso algumas informações para vocês. Estreando hoje aqui o 0 a 10 dentro da KTV, viemos conversar com ele, que nós já fizemos antes, no 0 a 10, um bate-papo com ele. O Dr. Jorge Larroque, mais conhecido como Dr. Larroque, aqui em Rio das Ostras. Ele é psiquiátrico e nós vamos conversar com ele e saber com ele como está a situação da saúde mental das pessoas perante esse quadro de pandemia dentro da nossa cidade. Dr. Larroque, muito obrigado mais uma vez por ter nos recebido aqui no consultório do senhor e para nós estarmos fazendo esse bate-papo, levando informação, né? Ou talvez até uma palavra de incentivo para as pessoas que nos ouçam, que nos assistem em nossas casas, nos celulares, enfim. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Eu tenho participado de algumas lives. Eu que agradeço mais uma vez abrir um canal de comunicação com a comunidade, né? Para a gente poder tirar algumas dúvidas, falar do que está acontecendo todo dia. Eu diria que, na verdade, os quadros mentais, né? Os quadros de psiquiatria, na verdade, têm se transformado numa pandemia nos últimos anos, independente do nosso já... Junto com o vírus, né? Já tá, na verdade antes, né? Na verdade antes do... Porque com os vírus nós já vivemos há muito tempo. Porque, assim, você quando olha para a história da humanidade, a história da raça humana, nós, seres biológicos humanos, já lutamos contra os vírus desde a pré-história, provavelmente, né? A peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola, o H1N1, agora o Covid e outros virão. Sim. É uma luta pela sobrevivência biológica. Então isso é sazonal. A cada momento as gerações vão se confrontar com a única diferença, eu costumo dizer, é que na época da peste negra, o vírus viajava a cavalo. Na época da gripe espanhola, o vírus viajava de navio e agora viaja de avião. Quer dizer, tudo mais rápido. A internet, está rápido a internet. Então, mas vou chamar de 10 a 15 a 20 anos para cá, mas na verdade estamos vivendo uma pandemia mental, ou seja, o número dos pacientes deprimidos, basta ver o seguinte, há 10 anos atrás, os quadros depressivos eram a segunda doença mais incapacitante. E hoje, nos países desenvolvidos, a depressão está se transformando na patologia mais incapacitante. Ou seja, isso é uma pandemia e não está atingindo o Brasil, está atingindo o mundo todo. Só para resumir, então, o que você está falando, o que acontece? Muitas pessoas estão não estão tendo capacidade de trabalhar por causa desses quadros depressivos. Exatamente, afastamento, síndrome de pânico. Exatamente. Então, na verdade, agora é claro que quando o quadro mental ou a estabilidade emocional do indivíduo se depara com situações de crise, como a pandemia vem trazer na nossa relação, com mortes, sofrimento, desemprego, enfim, uma série de outras situações que vem agravar, aí é claro, aí aquilo que já era grandioso se transforma numa bola de neve. Né? Sim. Por exemplo, eu trabalhava aqui meio expediente, eu trabalhava de manhã e de tarde. Certo. Então agora eu estou trabalhando o dia todo e não estou dando conta de quem me procura. O número de emergências... Dobrou, né? Praticamente dobrou. O número de emergências que eram pequenos agora aumentou. Você vê, hoje mesmo eu atendi no consultório normal 3 emergências. Sim.
Amanhã de manhã eu vou ter que acordar mais cedo para atender uma emergência domiciliar. Doutor Larroque, o que o senhor fala em emergência? Explica mais assim, seja específico. Emergência é quando você chega numa situação de pânico dramática, onde você já não consegue viver, você não consegue sair de casa, você acha que vai morrer, Certo. você começa a se cortar, tem vontade de se suicidar, não sabe o que vai fazer da vida, E isso fica aumentou paralisado, muito. Aumentou muito. dá taquicardia, falta de ar, muito, aumentou muito. Suor, né? Suor. Sudorese na palma da mão, no pé, né? Você acabou de entrar aqui, acabou de sair um engenheiro. É. Sim. Com quadro de pânico, exatamente. Me procura uma consulta de Doutor emergência. Larroque, chega muitas pessoas aqui no seu consultório também relatando, se achando que está com esse vírus e que vai morrer por causa desse vírus. Não, isso é um sentimento, é um pensamento que permeia a relação nossa diária com todos nós. Sim. Eu me pego agora não, eu mesmo me peguei no início, né? Quer dizer, porque no início de abril, eu tive que fazer uma cirurgia. Falar alto demais, o Google quer se meter na conversa ali no bate-papo, né? Tem que dizer pro Google que ele não está convidado a essa entrevista. Aqui está o Viu? que encontrei na Não web. falei? Não encontrou nada, você não entende nada disso. Deixa eu tirar ela. É tecnologia, é o Google de um lado, é o Siri do outro, é a Alexa do outro. Depois eu apresento vocês ela. Então, por exemplo, eu no início de abril, eu tive que fazer uma cirurgia chamada neuralgia do trigêmeo. Certo. É uma neurocirurgia feita dentro do cérebro, mas não precisei abrir o cérebro. Certo. Então eu fui para o ambiente hospitalar, em pleno momento da epidemia. E é claro, eu me impus, mal eu saí do hospital, e me impus 14 dias sem trabalhar. Que é o tempo médio de eu saber se eu não tinha pego a infecção, Certo. de eu não me transformar um transmissor para terceiros. Certo. E até porque o meu neurocirurgião pegou o Covid, o médico me operou. Então eu me lembro que naquela minha solidão da minha casa, que minha família está em Barra do Sano isolada, eu me lembro que qualquer coisinha que eu sentia, eu comecei a ter um quadro diarreico, eu falei, como a gente não sabia exatamente como é que o Covid se apresentava a gente, né? Ele se manifestava de várias maneiras. Certo. Eu tive um quadro diarreico 2 dias, eu já entrei alerta. Falei, cacete, será que eu peguei esse desgraçado? Será que me veio me visitar? Logo eu. Aí eu também apresentei qualquer alteração corporal, eu achava que estava com febre. Sim. Eu pegava logo esse aparelho que eu comprei para, igual o chegando da rua fica dando tiro aí, né? Eu botava logo para ver se eu estava com febre. Então, veja bem, esse sentimento permeia todos nós com maior ou menor intensidade. E é claro, se você já tem um quadro emocional de instabilidade, que a todo momento te marca o teu corpo com sensações estranhas, dor de barriga, taquicardia, falta de ar, automaticamente o nego associa a possibilidade de ter pego essa infecção. Certo. Né? Sim. E você tem que ver que uma grande maioria teve ou um amigo que teve um Covid, ou um parente que teve um Covid, é coisa que mais tem. Como é que está a sua família? Alguém foi infectado? Graças a Deus aqui não, mas meus pais no Rio foram infectados. Sim. Ou meu amigo foi infectado. Sim. Ou isso. Eu tive vários pacientes que foram infectados, estão todos bem. E hoje mesmo vi um paciente que foi meu paciente no passado. Se fosse em abril, essa tosse eu já ia pensar se era Covid, agora eu sei que não é. É um refluxozinho. Então, teve um paciente, foi meu amigo, foi meu paciente no passado, teve alta, estava estabilizado, mas teve Covid. Sim. Não chegou a ser entubado, mas teve que ficar 14 dias no hospital. Certo. Aqui em Rio das Ostras. Saiu, está inteiro. Mas ele viu várias pessoas sofrendo, várias pessoas morrendo ao lado dele. Então, ele está abalado. Então, ele veio aqui, tratou Larroque, eu quero ver se eu consigo trabalhar, se eu pego. Dei. Mas ele chegou já aqui em pânico e falou, Larroque, eu não consigo ir para a rua, eu não consigo sair, pelo amor de Deus. Me dá
afastamento de 30 dias, Sim. porque, sabe, não me sai da O cabeça. psicológico dele afetou. Tá descacetado. Então eu dei 30 dias, foi o tempo para se recuperar. É um tempo também médio para a medicação começar a fazer efeito, começar a sentir melhor. E agora, quer dizer, ela se manifesta de várias maneiras. E você tem que pensar em outra coisa. No meu caso, por exemplo, eu moro numa casa espaçosa, mesmo que minha família toda tivesse presente, mas pela dimensão da casa, tem área, a gente pode ter o nosso momento de isolamento, cada um buscar fazer a sua coisa, ir para o seu quarto, escutar sua música, sua reflexão, né? Mas isso é um privilégio de alguns. Muita gente está confinada em locais restritos, onde a família pede a privacidade de ter o seu momento de reflexão, são obrigados a estarem ali conflitando. Quer dizer, muitos estão em home office, o que é uma experiência nova. Quer dizer, o home office significa você buscar um espaço teu, que você tenha paz, isolado, como estivesse no escritório, trabalhando, mas no home office, com 2, 3 crianças berrando, irritada com a mulher. E se a mulher é home office? Que além de estar no home office, ela tem que cuidar do filho, tem que dar comida na casa, tem que manter. Então, quer dizer, você tem que entender que se nós tivéssemos situações de estabilidade financeira e até de relação social estável, até talvez fosse mais fácil lidar com isso. Mas tem pessoas que estão desempregadas. Tem pessoas que já estavam numa... econômica, né? Exatamente. Você tem que ver. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Eu ontem recebi um funcionário do Instituto Médico Legal de Macaé. Sim. E não sei se você sabe que o Instituto Médico Legal da região fechou. Tá frio, tá todo mundo indo para Macaé. Acho que só funciona hoje Macaé e Araruama. Exatamente. Se não me engano. Ele falou que está tendo uma média de 20 homicídios por dia, que ele está recebendo. O número de mulheres espancadas triplicou. Porque no IML não é só gente morta, a gente foi espancada. Espancada também vai fazer corpo de delito. Então ele falou que o número de atendimentos lá triplicou. Entendeu? Sim. De ações relevantes. Então você começa a enxergar um cenário que geralmente a gente não pensa nisso, né? Quer dizer, eu estou num casamento estável, quer dizer, não me pensa nessa possibilidade. Mas a realidade não é assim. Então, por exemplo, um casamento que já estava conflituoso. E você tem que colocar essas pessoas em convívio o dia todo, em contato. Esse conflito toma proporções enormes. Né? Aí vem a agressão, vem a morte, a relação entre jovens, a droga, o número de alcoolismo, o número de abuso de álcool também aumentou de uma maneira exorbitante, de droga, entendeu? Então você vê, é uma bola que vai, e conforme o tempo vai passando, e aí vem segurança, abre, aí abriu, aí aumentou o número de mortes, aí fecha novamente tudo, entendeu? Doutor Larroque, como que a pessoa que está em casa agora e em outros lugares nos assistindo, ela pode se identificar com uma pessoa que está entrando num quadro depressivo ou num quadro de síndrome de pânico? Como ela pode se identificar esses sintomas nela? Bom, às vezes é difícil, às vezes quem está do nosso lado consegue enxergar melhor do que a própria pessoa. Mas tem traços marcantes. A primeira coisa que você pode saber no quadro de depressão, a pessoa começa a sentir um desânimo, né? Uma frustração. Eu costumo falar como se a pessoa estivesse perdendo um tesão pela vida. Não tem vontade de se levantar mais, a vontade dele é ficar na cama. Entendeu? Esses são os primeiros quadros. É uma astenia, é um cansaço generalizado, é uma perda de disposição de fazer as coisas. A pessoa perde o interesse nas coisas. E aí, geralmente existe um aumento da compulsão alimentar. A pessoa começa a buscar na gratificação do comer uma espécie de satisfação que ele já não consegue encontrar no dia a dia. Já outros não. Outros simplesmente até a fome
perde a fome pela mulher, pelo tesão, pela comida, perde tesão de tudo. Isso seria o quadro depressivo. Depressivo, né? Começam a vir ideias negativas na cabeça, ideias de morte, ideias de suicídio, ideias de fracasso, que isso não vai acabar, que ele vai perder o emprego. Ou seja, ele começa a fazer um pensamento negativo da vida, tudo. Então esse sintoma seria para depressão. Esse sintoma São características de depressão. tem que procurar uma ajuda médica. Deve, né? Com certeza. Claro, não é só. É muito importante nesse tempo de pandemia, você tentar construir uma rotina de vida. Sim. Para tentar ter o equilíbrio. Certo. Tentar ter a hora de acordar, ter a hora de dormir. As pessoas perdem um pouco a noção de tempo confinadas em casa. Sim. Ter a hora de comer, ter a hora de estudar, a hora de ver o filme, a hora de sentar, procurar um tempo para ela, para reflexão. Se tiver um espaço bom na casa que ela possa fazer atividade física é essencial. Essencial. Caminhada, Caminhada, pegar uma bike, entendeu? Hoje em dia, na internet, tem uma série de sites que te ensina você a fazer atividade em casa sozinho. Sim. Você pega a cadeira e faz, fingindo que a cadeira faz musculação, você abaixa, levanta. Se tem dor, faz rema-rema. Ou seja, tem uma série de alternativas para a pessoa procurar trabalhar esse corpo e liberar essa energia. Distrair o cérebro. Exatamente. Eu diria mais, é funcionar como uma espécie de fio-terra. Através da atividade física, você liberar essa energia. Jogar de cara pra baixo. Exatamente. Sair, botar para fora, para correr. Ou então também outra coisa, que tem pessoas que gostam, pessoas mais introspectivas, fazer meditação, yoga, escutar uma boa música, treinar a respiração. Também está cheio de sites que ensinam, inclusive a pessoa vai lá e faz com você, você senta e faz yoga, se debruça, ensina a respirar, a ter pensamentos positivos, né? Uma boa música, por exemplo. Eu uso muito a música para relaxar. Sim. Ótimo. Né? Música é relaxante, né? Inclusive a Alexa é fabulosa. Você pega a Alexa, quero música para relaxar. Ela toca música para relaxar. Só para quem está nos assistindo lá, a Alexa que ele fala. É um robô ali. Se quiser, a gente faz uma brincadeira aí. É um robôzinho que ele tem aqui. Vamos ver assim. Ela é comando de voz. O que ele fala. Alexa. Viu? Ela já despertou. Toca música relaxante. Olha. Aqui está uma rádio para você, clássicos jazz. Para ela, o jazz é uma música relaxante. Agora, Alexa, desliga. Pronto. Alexa, desliga. Pronto. Então, eu tenho um conselho até que Então, eu daria para as pessoas que estão assistindo aí, Vitor. quer comprar Alexa? Compra Alexa. Eu acho que, sabe, meus pacientes estão gostando tanto que eu estou pensando em revender, comprar, fazer uma coisa e ganhar um trocado revendendo a Alexa. Já sai daqui com a receita. Compra Alexa. Compra Alexa. Então, quer dizer, é importante que as pessoas entendam que não é só o psiquiatra, não é só o remédio, quer dizer, é claro que em determinados momentos, situações de crise, às vezes, num quadro de pânico, não adianta psicoterapia, não adianta nada. Você necessita de uma medicação aguda, incisiva, que corte aquela relação momentânea entre você e o pânico. Né? Até para você depois poder fazer alguma coisa. Sim. Não adianta você mandar um nego fazer atividade física, porque se o nego está achando que vai morrer. Se você mandar fazer atividade física, ele queria que vai morrer mesmo mais rápido. Né? Então ele vai poder se concentrar para relaxar. Cortar, Primeiro você tem que criar as condições bioquímicas, né? Corporais, para o nego poder serenidade e pensar, não, eu tenho que organizar minha vida, eu não posso perder o horário, ficar de madrugada, eu tenho que ter, entendeu? Sim. Você precisa criar condições, vamos chamar físicas, fisiológicas, bioquímicas, nem que seja através de medicação, para o nego encontrar um certo equilíbrio, uma certa estabilidade emocional, e a partir daí ele começar a construir uma nova relação dele com ele, uma nova relação dele com a família, uma nova relação dele com o mundo e uma nova relação dele com o trabalho. E aí as coisas começam a acontecer. Doutor Larroque, mais uma vez, viu? Muito obrigado por ter me recebido aqui, tá? A gente quer deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo em casa, né? Eu acho que ficou bem explicativo
o nosso bate-papo aqui. E aquilo que ele falou, se vocês não conseguirem, né, as pessoas que estão com esse sintoma aí nessa pandemia e acham que isso não vai passar, infelizmente tem que procurar ajuda médica, e o Dr. Larroque está aí para ajudar, né, Dr. Larroque? Eu só quero, eu acho que isso funciona como uma experiência boa. Veja bem, a gente não deve olhar para o passado como saudosismo. Sim. Ou então a gente não pode olhar para o passado, se eu tivesse feito isso, não teria. Não. A gente tem que olhar para o passado como uma escola, como um aprendizado. Em relação à pandemia, a gente tem que entender o seguinte: a vida social, o homem, a nossa sociedade, passa por momentos de grande, vamos chamar, desestruturação e nova estruturação. E não é só a pandemia, não. Quer dizer, se você olhar na Idade Média, quantos doentes mentais morreram na fogueira porque eles pensavam que eram bruxos, né? Então, se você pensar na Idade Média, no Renascimento, no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, a outra grande coisa é a era industrial na Inglaterra, agora na modernidade. A gente vê que a sociedade, a maneira como a gente tem que se relacionar com o mundo, sofre uma mudança radical. Isso altera e traz geralmente muitas conturbações sociais e até políticas. Claro, existe uma diferença básica hoje em dia. Antigamente as transformações aconteciam de uma geração para outra. Hoje em dia as transformações estão acontecendo várias vezes dentro da mesma geração. A nossa geração viu o rádio nascer, viu a televisão nascer, viu a internet nascer. A gente está vendo uma série de transformações radicais num curto espaço de tempo muito pequeno. Mas o que a gente vê é o seguinte: a gente sempre aprende a resolver isso. Sim. E se a gente tiver serenidade e equilíbrio, a gente pode sair mais forte. Certo. A gente pode olhar a natureza ao nosso redor e perceber que a gente pode sair melhor disso. Que isso tem que ser um grande aprendizado numa nova relação nossa com o mundo, com nós mesmos, com as pessoas que estão ao nosso redor. É dessa maneira que a gente tem que ver. É claro, muitos estão pagando um preço muito alto por isso. Outros estão pagando o preço até da própria vida. Mas a nós que vamos ter o privilégio de continuar vivos e sobre a Terra, nós temos que tentar tirar uma grande lição. Quer dizer, de ver o passado, as coisas que foram erradas, de modo que a gente agora possa construir um mundo melhor, mais fácil de relação, em todos os níveis. No comércio, por exemplo, a internet agora, o WhatsApp para venda, é uma coisa que veio para ficar. Agora toda lojinha, por menor que seja, vai ter seu site de delivery, de venda e tudo mais. Sim. É um novo aprendizado. Eu tenho várias pessoas que estão gostando disso até. A relação com o comércio, tudo vai mudar. Eu mesmo, você veja, eu sou um médico, é claro, eu tenho história na psiquiatria, mas em princípio eu sou um médico de uma cidade interior. De alguma maneira o meu nome foi parar em alguns locais. Hoje em dia eu estou começando a ter paciente de Minas Gerais, eu tenho uma paciente da Paraíba. Quer dizer, o meu consultório é como se a parede do meu consultório se expandisse e não está mais em Rio das Ostras, está no Brasil todo. São pacientes que de alguma maneira gostaram de mim, não tinham acesso a mim, agora pela nova tecnologia, internet, agora estão fazendo consulta online. Coisa chique, né? Com consulta. Junto com a Alexa. Junto com a Alexa, com receita virtual, né? Que eu posso mandar para qualquer lugar do Brasil. Então está havendo uma transformação na nossa relação. Então a gente tem que procurar ver esse lado positivo. Ótimo. Sem perder que tem muitas pessoas que estão pagando um preço muito caro. E agora o nosso papel está próximo dessas pessoas. E dar a mão de modo que elas possam ultrapassar isso com a gente. Porque a gente precisa delas. Eu preciso dos meus doentes. Sim. E meus doentes precisam de mim. É uma via de mão dupla. Sim. É isso que eu queria deixar, essa reflexão para as pessoas. Ótimo, Tom. Obrigado. O recado senhor foi dado. Muito obrigado pelas palavras do senhor. E então é isso aí, meus amigos e minhas amigas da KTV. E a gente, antes de terminar aqui o 0 a 10, eu queria que vocês
se inscrever-se no canal, né? Puder deixar lá o seu like e também a sua nota para esse assunto que nós fizemos aqui hoje com o Dr. LaRocque. De 0 a 10, o que você achou desse bate-papo hoje comigo e com o Dr. LaRocque, ok? Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima aqui com o canal 0 a 10. E eu posso dar minha boa noite, né? Tá? Eu, em nome do Google, da Alexa, e meu nome pessoal, eu quero agradecer esse encontro nosso, né? E desejar a vocês uma boa noite. Eu vou para casa agora tomar uma taça de vinho e ver um seriadozinho para relaxar, que hoje eu não quero saber de psiquiatria. Boa noite a todo mundo.